Então, bom dia mais uma vez a todos que estão presentes aqui na sessão 6 do terceiro seminário de pesquisa do CCO, do Grupo Conectivos e Conexão de Orações. Eu sou o professor Edivaldo Bispo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que estou coordenando esta sexta sessão, conjuntamente com o professor Emanuel Cordeiro da Silva, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, Emanuel, obrigado por dividir comigo a coordenação desta sessão. Agradeço também os que aqui estão presentes, que vão fazer apresentações. Conforme lhes foi comunicado anteriormente, esta sessão está sendo gravada e o link será depois encaminhado à organização do evento, que o disponibilizará no site do CCO. Então, bem-vindos aqui. A Milena Santos está nos assessorando nessa sessão coordenada, e aí eu acho que ela vai controlar também a lista de presença, tá? Ela já passou as orientações quanto ao uso das câmeras e do microfone, as perguntas no chat, e ao final vamos ter aqui, em média, 15 minutos de exposição, estourando 18, para que tenhamos um momento para vocês, os expositores, fazerem comentários ou responderem a questões que forem postas no chat, tá bom? Então, pela sequência da programação desta sessão coordenada, o Marcelo Martins Machado é o primeiro a apresentar seu trabalho. Então, eu vou, inclusive, desligar a câmera aqui, o microfone, e deixar a palavra com o Marcelo. Bom dia, gente. Meu nome é Marcelo, eu sou aluno da UF, da Universidade Federal Fluminense. Eu faço parte do grupo de pesquisa Conectivos e Conexões de Orações, e o meu orientador é o Will. O meu trabalho, ele fala sobre a microconstrução conectora antes de, sobre uma perspectiva funcional. Aqui eu tenho o meu plano de apresentação. Eu vou começar o meu trabalho falando sobre as definições do antes de, pelas gramáticas que eu consultei, as hipóteses que eu defendo. Em seguida, eu trago a minha fundamentação, a metodologia e os resultados, e finalizo com as minhas considerações finais. O antes de, ele é definido pelos gramáticos que eu consultei, como Dias, Rocha Lima, Cunha e Sintra, Bechara, Perini, como uma locução prepositiva. E essa definição ela vai ser feita baseada em critérios puramente sintáticos. O primeiro critério é o critério da composição, que é o advérbio seguido de uma preposição, e o segundo critério é a subordinação entre termos dentro de uma oração, dentro de uma frase. Então, o antes de, ele é definido como uma locução prepositiva, e essa definição é fundamentada, é baseada nesses critérios sintáticos. Cunha e Sintra e Bechara reforçam a ideia de que as orações reduzidas são introduzidas por preposições, e as conjunções são destinadas a orações desenvolvidas, ou seja, as orações infinitivas, mesmo sendo orações, eles vão considerar que são ligadas, integradas a outra oração por preposições e não por uma conjunção. É como se as conjunções estivessem destinadas a orações desenvolvidas e as preposições destinadas às orações reduzidas. A Real Academia Espanhola já vai definir o antes de como um advérbio. O advérbio antes, seguido de um complemento preposicional, o de. O Lucero, ele vai na contramão dos autores brasileiros, né? É um dos autores que eu trago no meu trabalho que vai na contramão e que afirma que o antes de, ele pertence a uma classe denominada de advérbios nominais. E essa classe, ela subordina orações. Ela pode integrar orações, fazer a conexão oracional. A hipótese que eu defendo é que o antes de, ele atua como um conector hipotático, e a partir de uma semântica temporal, a gente consegue diferenciar outros sentidos,
e de acordo com o contexto. Na minha fundamentação, eu começo trazendo os postulados de Goldberg e Croft, que afirma que a língua é formada por construções organizadas, hierarquizadas. E essas construções, elas são resultado de um pareamento entre forma, né, e sentido. Aqui a gente tem um antes de, que é resultado desse pareamento entre forma e sentido, né, o seu conteúdo, a sua função. A sua função, a gente vê que ele pode atuar como um conector oracional, um conector de termos dentro de uma frase, e também pode funcionar em alguns momentos como um advérbio. A Sanderleia e a Luísa, elas vão postular que a pragmática ela enriquece semanticamente as construções. E vão ao encontro do que Trout e Dacher defendem também. Esses autores eles vão afirmar que o contexto, a pragmática, esse entorno linguístico, ele influencia as construções. Eles contribuem semanticamente para a construção de sentido. Existe algo no contexto que traz um sentido e que influencia as construções. E, por último, eu trago Bybee, falando sobre o processo de categorização, né? Que são itens de uma língua que compartilham semelhanças, né? Compartilham similaridades. E dentro desse conjunto, dentro dessa categorização, vai existir elementos mais prototípicos e elementos menos prototípicos. Aqui eu trago o contínuo de Hopper e Trout, né? Eles se baseiam nessa questão de mecanismos de integração de orações que estão presentes em todas as línguas, e eles apresentam um contínuo, e esse contínuo ele possui 3 pontos: o ponto paratático, o ponto da hipotáxia e o ponto da subordinação. O antes de, ele está localizado no ponto hipotático, né? Que ele possui uma maior dependência no quesito semântico e menos encaixamento na questão sintática. Na metodologia, eu trago a minha análise, ela é sincrônica, ela é feita no período de 2012, 2013 a 2019. Eu utilizo o corpus do português, ali a plataforma anal do corpus, e a minha metodologia é baseada em Lacerda e eu faço uma análise mista. Eu levo em consideração aspectos quantitativos e aspectos qualitativos. Aqui essa tabela traz o meu resultado parcial. Eu encontrei cerca de 300 dados em que o antes de atua como conector hipotático, e a semântica, em todos os casos, é temporal, né? Mas em alguns momentos vão existir um compartilhamento semântico. Primeiro, prototípico a semântica temporal, 291 casos. Segundo, vem o tempo mais a semântica de condição. Essa semântica condicional é o que a Sanderleia e Trout e Dacher falam, né? Essa condição, essa finalidade, essa oposição são elementos que estão no contexto e que influenciam a nossa construção. Então, esses casos em que ocorre a semântica temporal do conector mais a semântica contextual ali, eu encontrei o seguinte: tempo e condição, 5 casos, tempo e finalidade, 3 casos, e tempo mais oposição, 1 caso. Aí aqui eu tenho alguns exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho: ao chegar no prédio, um homem foi até o apartamento de uma vizinha e perguntou se ela tinha notícias da mãe. Ela respondeu que não havia tempos. Diante disso,
e por ninguém atender o toque da campainha, o filho resolveu desparafusar a grade que fica antes da porta. Aqui, o antes de, ele está fazendo uma localização temporal. Primeiro, ele está integrando um termo ao outro, né? Ele está dizendo aonde está localizada a grade. A grade está antes da porta, né? E aqui a gente tem uma semântica temporal do antes de. Kátia, no segundo exemplo, a gente tem Kátia detonou Luane antes da eliminação. Aqui também a gente tem o antes de atuando como conector de termos e fazendo uma integração temporal, né? Quando é que aconteceu essa briga entre Kátia e Luane? Foi antes da eliminação. Ou seja, o antes de fazendo uma integração entre termos de uma oração com uma semântica temporal. Em terceiro caso, a gente tem, de acordo com o Hospital do Trabalhador, o menino morreu durante a realização de uma cirurgia. Antes de ser internado, ele foi reanimado, depois de ter uma parada cardiorrespiratória. No terceiro exemplo, a gente já tem um antes de fazendo uma integração oracional. E com um sentido temporal, né? Antes de ser, a gente tem dois eventos, a internação e a reanimação. A reanimação ocorreu, né? Foi um evento que ocorreu antes da internação. Antes de ser internado, ele foi reanimado, ou seja, antes de estar integrando duas orações através de uma semântica temporal. No exemplo 4, a gente tem Ludmila ainda ressaltou que pode fazer arte de diversas formas, porque arte é arte, funk também é arte, pagode é arte, música popular e de massa é arte. Antes de ser cantora, sou uma artista e quero poder explorar e experimentar várias formas artísticas sem me limitar. Paz. No exemplo 4, a gente tem o antes de, fazendo a integração de duas orações, né? Antes de ser algo, ela é outra coisa. Parece que existe um desnivelamento, um desequilíbrio entre essas orações e uma preferência, né, da artista. Ela é artista, né? É um argumento mais forte. Ser artista engloba tudo. Engloba o canto, engloba a dança. A arte, né, parece que é um conjunto maior que engloba. Existe essa questão de argumento mais forte e mais fraco, né? E essa questão está muito relacionada à preferência da locutora, né, que ela prefere ser uma coisa a outra, e a força da própria palavra, artista, né, que parece que engloba, né, que é tudo, né, e cantor é uma parte. E a arte, né, engloba isso tudo. Então, a gente tem um desequilíbrio, um desnivelamento, tá bom? No exemplo 5, a gente tem, em despacho proferido no dia 20 de novembro de 2018, o juiz federal substituto Augusto César Pancini Gonçalves concedeu a tutela de urgência, por entender que o contraditório e ampla defesa não foram observados no processo. Assim, não seria possível aplicar a pena de censura pública antes de ouvir o magistrado. Aqui a gente tem uma oração, né, sendo integrada a outra através do antes de, o antes de atuando como conector hipotático. E com uma semântica temporal. Aqui a gente, tanto no 4 quanto no 5, a gente vê uma semântica temporal. No 4 a gente vê a semântica temporal compartilhando valor, né, compartilhando seu espaço, né, com a condição. E no 5 a gente tem esse antes de valor temporal compartilhando espaço com a ideia de condição, que emana aqui do contexto. Não seria possível que a gente tenha um verbo no futuro do pretérito trazendo essa ideia de condição, né? O seria está condicionado à ação de ouvir. A pena só seria aplicada se o magistrado fosse ouvido. Existe uma relação de condição aqui
estabelecida pelo próprio contexto. Então, a gente tem o antes de, com a sua semântica temporal, mas essa semântica temporal ela recebe uma influência, ela recebe uma carga semântica desse contexto, né? Que influencia ali com esse valor de condição. No último exemplo que eu trago, a gente tem a eliminação progressiva de plástico não biodegradável não se aplica apenas à produção, importação, venda e uso de todos os sacos plásticos descartáveis. Os visitantes da Tanzânia também estão sendo solicitados a entregar tais sacolas antes de entrar no país. Lar de destinos emblemáticos como o Monte Kilimanjaro. Aqui a gente tem um antes de, estabelecendo uma relação hipotática, conectando duas orações e com o seu valor predominantemente temporal. Mas aqui a gente também tem o contexto contribuindo semanticamente com um valor de finalidade. Parece que essa locução estão sendo, esse gerúndio, ele traz uma ideia de presente, de algo que está sendo feito em dado momento para se alcançar um propósito, né, que está na oração subordinada, né, que está na oração matriz, que é entrar no país. Então, essa entrega que está acontecendo nesse momento na oração principal, ela é feita por um propósito, né, que está ali na oração matriz não, desculpa, na oração hipotática, antes de entrar no país. Tá bom? Então, aqui na oração matriz, na oração principal, a gente tem essa ideia de presente, de algo que está sendo feito para alcançar um propósito, que está aqui na oração subordinada, né? Na oração hipotática, entrar no país. Tá bom? Aí aqui eu trago um esquema em que eu mostro, né, os usos mais prototípicos do antes de. Como a gente viu ali na tabela que eu trouxe anteriormente, o antes de, como um conector hipotático temporal, ele é predominante. Esse valor temporal, ele está presente. Ele é um uso predominante, é um uso prototípico do antes de. E o valor condicional, o valor hipotático, o valor contrastivo, eles estão mais à margem, eles estão mais distantes, eles estão muito condicionados, né, às questões discursivas, às questões pragmáticas. Baseado nos resultados recolhidos no corpus do português, a figura 1 ilustra que o antes de, conector hipotático com sentido temporal, é o uso mais prototípico, e os demais valores estão à margem desse uso prototípico. De fato, a microconstrução é um conector hipotático temporal, que admite outras inferências no nível pragmático. Nas considerações finais, eu considero que o antes de ele é um conector hipotático de sentido temporal, e a partir dessa semântica de tempo, a gente consegue diferenciar valores contrastivos, condicionais e finais. Hoje, atualmente, eu estou monitorando a proposição das cláusulas hipotáticas e os verbos da oração matriz. Tanto a proposição, a posição dessas cláusulas hipotáticas, quanto a semântica desses verbos, são fatores que podem ajudar esse trabalho a entender melhor essas inferências pragmáticas. Aí aqui eu trago as minhas referências, tá bom? E é praticamente isso. Ok, Marcelo, obrigado. Milena deve estar acompanhando aí alguma pergunta que surgiu no chat. Quem não fez, se quiser fazer, pode colocar para nós fazermos a discussão ao final, depois de todas as exposições, tá bom? Já anotei algumas coisas aqui. Eu passo agora seria a Thais Alessandra, mas ela não entrou ainda, pelo que eu estou observando aqui. Ela não chegou. Então, na sequência, seria Milena Paiva, por gentileza, você pode já se organizar para... Professor, dá licença, a Milena pediu para apresentar na minha frente, não sei se vocês autorizam. Tudo bem, já só você que está
estaria antes dela, no caso, já que a Alessandra não está aqui. Sim, você vai precisar sair, não é, Milena Silva Santos? Sim, sim, eu preciso ir trabalhar. Aí eu gostaria de apresentar logo. Tudo bem, pode iniciar. Tá, Marcelo, você fica, porque as questões vão ficar para o final, tá bom? Tá bom, pode deixar. eu vou apresentar aqui só um minutinho, que a minha internet tinha caído. Aí eu tô me reconectando. Que, enquanto isso, Cristina, vamos. Vejo a hora de nós nos encontrarmos aí em algum evento desse pessoalmente, né, Cristina? Com certeza, Por enquanto, Edvaldo. só aqui, nesse. Só virtualmente, né? Isso. Mas já é Bom uma. dia a todos. Bom dia, por favor, Milena. A Vocês palavra já está. conseguem visualizar minha apresentação? Sim. Sim. Tá. Não sei se está travando aí. Porque aqui no meu tá. Não está passando, então o modo da apresentação está ficando com a lateral ainda com a síntese dos slides. É porque a minha internet está um pouco instável, desculpa. Não, sem problemas. Se você não conseguir alterar, você Tá pode. passando? Está passando, sim. Só não está na tela cheia, né? Tá, eu vou tentar apresentar, mas eu acho que tá travando. Não, tudo Tá, bem. Pode eu vou iniciar. Se começar. tiver algum. Tá bom, obrigada. Bom dia a todos novamente. Eu sou Milena, orientanda de iniciação científica, professor Ivo Rosário. Terminei a minha vigência esse ano. Então, hoje eu vou apresentar os resultados que obtivemos nesse período de iniciação científica. O meu trabalho intitula-se como As microconstruções aditivas de extensão, um estudo funcional centrado no uso. Deixa eu tentar passar aqui. Ai, meu Deus. Tô travando, mas enfim. Então, a gente analisa basicamente as sentenças instanciadas pelo conector além de, que constatamos que tem como um esquema base, né, a construção além de x, y. E aqui, de início, eu já coloquei um breve exemplo para mostrar como aparece o além de nos dados que nós analisamos. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos: conheci o Rio de Janeiro, mas fiquei realmente encantado com Salvador. Além de ser um lugar lindo, fiquei impressionado com a mistura de raças, o que certamente cria uma energia espacial nas ruas. Então, aqui o além dele vai estar inserido em uma construção oracional, né? Aqui a gente definiu, né, para esses casos, que o além de vai estar dentro de orações hipotáticas de extensão, já que vai ter essa interdependência entre os termos, né? Além de ser um lugar lindo, fiquei impressionado com a mistura de raças. E aí, dentro do eixo lógico-semântico, o além de exerce essa função de ultrapassamento, essa função de extensão, que não é uma adição como comumente aparece nas gramáticas tradicionais, aquela adição pura. Mas aqui a gente tem uma adição que ultrapassa, né? Então, uma definição básica para o nosso além de é essa noção de ultrapassamento. Então, nós temos como objetivo geral descrever as construções que evidenciam o caráter expansivo do além de, considerando o eixo da forma e o eixo de significado. Nós justificamos o estudo no fato de que a tradição costuma tratar da adição apenas na coordenação, tendo como conjunção prototípica o e poucas vezes a gente também
tem a correlação, né? Mas o além dele aparece mais naquela parte de locuções prepositivas, mas quando pensamos nas características semânticas, ele, enfim, fica apagado. Então, visto que o conector aditivo de extensão além de apresenta características semântico-sintáticas diferentes da coordenação prototípica, né, porque vai ter essa noção de ultrapassamento, que a conjunção E não vai exercer, e também a gente vai ter essa interdependência, né? Se na gramática tradicional a gente tem a coordenação em que os elementos são independentes, né? Com o além de, a gente tem essa interdependência, né? O além de, quando inserido, ele vai acarretar essa interdependência entre os termos. Então, quando esse conector está inserido em uma oração, a gente afirma que ele vai se adequar ao fenômeno de hipotáxi de extensão, tal como Halliday postula. Temos como pressupostos teórico-metodológicos a linguística funcional centrada no uso, né, primeiramente, com aporte da gramática de construções, conforme Goldberg, Croft, Trogot, Trousdale, Rosário Oliveira e outros teóricos da nossa área. E também a gente se pauta na gramática sistêmico-funcional, principalmente à luz de Halliday, 2004. Então, consideramos as dimensões qualitativa e quantitativa, né, com enfoque na dimensão qualitativa. A coleta de dados nós fizemos sob recorte sincrônico, por meio dos corporadores do NUPAC, né, que foi organizado pela professora Patrícia Fabiani, e também utilizei a rede social Twitter, por causa dos chunks de extensão, que eu vou falar um pouco mais posteriormente. Então, o trabalho também tem como apoio as discussões do nosso grupo de pesquisa, né, o CCO. E aqui, já indo para os resultados, essa daqui foi a nossa primeira tabulação, né, da frequência token de cada type, dos corpora do NUPACT mesmo. Então, aqui, primeiramente, a gente observou que o além dele aparece com mais frequência em sentenças não oracionais, muito por causa dos types não oracionais serem menos complexos, né, em níveis de processamento. E aí, em segundo lugar, a gente tem as nossas orações hipotáticas, que ficaram em segundo lugar, e também a gente encontrou essas formas diferenciadas, né, em que o slot Y vem acompanhado com o advérbio também ou ainda, que a gente chama de correlatores, né? O além de X também Y, o além de X ainda Y. E, por último, nesses corpora, a gente também achou alguns chunkings, né? Aqui nesses corporas a gente achou pouco, por isso que nós precisamos ir até a rede social Twitter, porque a gente encontrou lá diversos, né? A fim de mapear, descrever melhor esses chunkings, nós recorremos ao Twitter. Então, indo já para os resultados, né? Como eu mencionei, a gente atestou maior ocorrência do além de em sentenças abaixo da oração, né? E a gente também encontrou o nosso objeto exercendo esse papel de correlator, com os advérbios também ainda. Então, ele não admite apenas o processo de hipotáxi, mas também o processo de correlação. E aí também, como eu mencionei, a gente constata que este objeto, quando em orações, vai se adequar à hipotáxi, certo? E no eixo lógico-semântico, a gente vai ter a expansão. Então, a nossa análise de corpos demonstrou a multiplicidade dessa construção, tanto no eixo formal, com a ocorrência dos chunkings e a flexibilidade posicional, né? Já que o LND pode aparecer no início da oração, no meio ou no final. E também a gente tem uma escala de força argumentativa, como eu vou mostrar nos próximos exemplos. E também, durante as leituras, a gente... durante as leituras e os artigos, enfim, a gente falou bastante sobre a origem do além, né, do próprio advérbio além e do processo de neoanálise, né? Então, o conector além de, né, que faz parte dessa grande rede XD, com essa função de conector, ele vai advir do advérbio além.
né, que segundo Herta e Toledo, vai designar uma expansão no espaço que vai exceder algum limite imposto entre dois diferentes. Então, o além ele tem como base esse sentido de delimitar esse ultrapassamento entre um limite que foi colocado, né? E aí ele passa pelo processo de neoanálise, né, em que ele é novamente analisado e é disjungido a preposição de, exercendo também, né, esse papel de conector, não apenas um advérbio, mas também vai entrar na língua como um conector. Aí aqui eu coloquei 2 exemplos breves para explicitar isso, né, essa neoanálise. Então, independente das barreiras, eu fui além, e eu estou muito feliz. Então, aqui a gente já tem essa palavra barreiras, dando uma pista de que tem um limite, né? E quando a pessoa diz que foi além, ou seja, ela ultrapassou essa barreira, ela ultrapassou os limites dessa barreira. Então, aqui é até um dado mais concreto, né? Apesar de abstrato também, eu consigo ver mais concretude em relação às orações, né? Em relação a quando ele é um conector. Aqui nesse 3 a gente tem um exemplo mais abstrato, mais do campo conceptual, em que se diz: além de afetar o desempenho dos estudantes, o sistema de repetência demanda grandes custos para o governo. Então, tem um excesso ali, né? Essa questão do sistema de repetências, não só, né, até pensando nessa questão da correlação, não só vai afetar o desempenho dos estudantes, mas vai além, porque também demanda grandes custos do governo. E também defendemos que esse além, né, esse além de, ele tem as projeções metafóricas, né, que é a nossa tendência em utilizar das metáforas, né, em nos dispormos de elementos mais concretos e, portanto, espaciais, para conceituar as unidades mais abstratas e gramaticais. Então, a gente tem esse Klein, né, espaço, tempo, texto. Aqui eu coloquei 3 exemplos para a gente visualizar esses contextos. Com 2 ou 3 dias inteiros em Ruiná, você pode ir além da cidade antiga e explorar outros cenários. Então, aqui a gente tem um além de inserido em contexto espacial, né, com o próprio cidade antiga, então você vai além da cidade antiga espacialmente. E aí aqui, já indo para a abstratização em 5, a gente tem, além dos 6 meses, continuar a sua jornada de amamentação. O leite materno continua a ter um papel importante na vida do seu bebê, depois de chegar aos 6 meses e começar a introduzir alimentos sólidos, independentemente do que as outras pessoas possam dizer. Então, esse além de 6 meses já está aí no tempo. Então, esses 6 meses é o ultrapassamento, porque já é de conhecimento, né, que até os 6 meses se amamenta, e se você vai além dos 6 meses, você está ultrapassando um limite que foi imposto. E aí, em 6, a gente já tem o além de como conector em uma oração, né? Outro aplicativo criado para aumentar resultados de profissionais é o DataLauer. Além de realizar a gestão de escritórios de advocacia, o app disponibiliza um laboratório de inteligência artificial com um enorme banco a respeito de decisões anteriores sobre diversos temas. Então, aqui a gente já tem o além de dentro de uma oração, né, junto com um verbo no infinitivo, geralmente aparece assim, em que vai estar ali dentro de um contexto que também vai ter esse ultrapassamento. Mas é o ultrapassamento, né, que vai estar mais para o campo da adição, nesse caso de estar mais abstrato, né? Então, além de realizar a gestão de escritórios de advocacia, o app disponibiliza um laboratório de inteligência artificial, ou seja, ele disponibiliza algo em acréscimo, né? Essa noção de acréscimo. E aí aqui eu trago outros dados empíricos, até mesmo para a gente pensar nessa diferença do além de quando correlato com ainda também e quando não. Então, nesse exemplo 7, eu coloquei um dado com ainda, né? Além de lhe pedirem namoro todos os dias, ele ainda lhe faz vários elogios, não é, Fernanda? O Marcelo me elogia toda hora, diz que me acha linda e quer namorar comigo e quer se casar comigo. Então, esse ainda ele vai entrar na outra oração, né? Na oração ali com a qual a oração com a ainda se relaciona,
parece que para dar mais ênfase ainda a esse ultrapassamento. Então, a gente propôs uma escala argumentativa em que o além de com o ainda, ele vai ter mais força, né, do que o além de com também, que é o dado que eu vou ler agora. O tweed faz parte da coleção Mate Fina Flor e foi lançado em maio do ano passado. Ele tem um tom lindo de azul, mas o que eu mais gosto nesse esmalte é que, além de ser fosco, ele também tem os microbrilhos fofos. Então, também tem essa questão do ultrapassamento, né? E aí o também entra para ser um correlator com além de, para trazer também mais intensificação, dar mais ênfase a esse ultrapassamento, né? Muito também pela necessidade do falante de estar sempre se expressando cada vez, ter essa necessidade de expressividade, né? Então, o além de sozinho já se enfraquece, que a gente precisa de um também ou de um ainda. E aí, no dado 9, eu tenho, além de embelezar o ambiente, um jardim vira uma fonte de paz e inspiração para toda a família. Então, na segunda oração, a gente já não tem outros elementos de intensificação, então a gente postula que o além de, nesse caso, né, que a oração com além de, nesse caso, ela vai ter menos força na escala argumentativa do que os types com advérbios. E aí, por último, eu tenho os chunkings, né, que foram aqueles casos especiais que eu achei na minha primeira análise, né, dos corporador no PACT. E aí nós precisamos recorrer à rede social Twitter, porque lá eu observei que esses chunkings aparecem com muita frequência. E aí, como o Twitter atualiza o tempo inteiro, eu e o Ivo, nós pensamos, né, em uma quantidade de dados para coletar, né, que fossem suficientes para a gente trazer boas análises. Então, nós traçamos o padrão de 25 dados de cada chunking, né? Então, a gente tem o além do mais, além do que, além da conta, além de tudo, que são formas que aparecem fixas, né? Então, por isso que a gente vai dizer que são formas agrupadas, né? E também a gente observou que essas formas variam em níveis de composicionalidade e de analisabilidade, né? Aí nós mapeamos 100 ocorrências no total. Aí, primeiro, indo para o além do mais, eu tenho 2 dados. Aos policiais de follow, minha gente, eu trabalho, não tenho nem tempo de acompanhar os cancelamentos da rede. Além do mais, eu sigo milhares de pessoas nas redes, inclusive pessoas que eu discordo. Não confundam a minha lista de follows com a minha lista de amigos. O exemplo 11. Depressão e ansiedade são zoados demais. Por mais que tome remédio todos os dias, uma hora vai cair de novo e é uma merda foda. Além do mais, infelizmente ou felizmente, não somos seres solitários, né? Então, quando vem a queda, você acaba levando, querendo ou não, alguém junto. Então, a gente tem como hipóteses que essa forma é sempre fixa, né? Como um conectivo interperíodos, e semelhantemente ao além disso, né? Porque ele vem muito aí, aparentemente, como um substituto, não um substituto, mas uma forma usada semelhantemente ao além disso. E aí, pelo que eu observo, eu não vi essa questão do ultrapassamento. Eu acho que é um conector que vai designar uma adição, mas eu não vi tão claramente essa questão do ultrapassamento como tão evidente nos outros dados, né? E aí, eu e o Ivo, né, nós constatamos que esse além do mais, ele é parcialmente composicional e parcialmente analisável também. Por quê? Porque o mais ele já vai ser um advérbio que dá essa pista da adição, né? Por ser o mais, por ser algo adicional mesmo. Então, tem aí algum traço composicional e de analisabilidade. E aí nós temos como segundo chunk um além de tudo. No exemplo 12. Gente, eu sei que eu tô magra, sei que tô amarela, com a cara batida, com muita olheira.
Eu tenho espelho em casa, eu tenho celular, inclusive, também não me pergunte, porque eu não posto mais foto. Além de tudo, eu tenho essas pessoas que estão sempre me lembrando de como eu estou. E mais, se isso for preocupação, eu já estou me tratando. Só não falem mais na minha cabeça, porque está me deixando pior. E aí o exemplo 13. Eu sou cheirosa, carinhosa, tenho responsabilidade afetiva e, além de tudo, interessada. Você acha que eu vou perder tempo com você porque você não sabe o que é da vida? Enfim. Então, nós temos como hipóteses que, principalmente, que esse, além de tudo, ele vai encapsular toda a informação dita anteriormente, né? Então, no dado 12, tem se eu tô magra, eu tô amarela. Então, o tudo depois, ele vai encapsular toda essa informação que foi dita e aí ele vai ser inserido para dar esse ultrapassamento. Além de tudo isso, então, esse tudo ele traz essa noção de suficiência, né? Porque tudo dá essa noção de completude. Então, além de tudo, ou seja, tem o ultrapassamento aí muito evidente. Então, por isso, por causa desse ultrapassamento do além de, desse tudo que encapsula, a gente postula que tem alto grau de composicionalidade, também alto grau de analisabilidade das partes. O nosso terceiro chunking, o além do que. No exemplo 14, nós temos pessoal falando, é só vagabundo que está morrendo, não se preocupem. Se fosse alguém da família de vocês, não estavam falando isso. Além do que, bala não escolhe quem vai acertar. Todo mundo tem mais que se resguardar mesmo. O exemplo 15. Saber cozinhar, trocar fraldas, limpar casa e lavar roupas nos dias de hoje é quase que uma obrigação, pois quase tudo é tarefa dividida. E além do que, não diminui nenhum homem. Então, aqui, esse além do que, ele tá bem mais abstrato, né? A gente poderia até pensar no além do que, quando o que ainda tem referentes nos casos de além do que eu fiz. Então, o que ele vai ter um referente recuperável. Agora, esse além do que ele é totalmente abstrato, né? Então, também exerce aí como uma forma fixa que tudo junto vai exercer essa função de acréscimo, que vai ser semelhante ao além do mais, que também é semelhante ao além disso. Então, por causa desse que totalmente abstratizado, a gente diz que tem baixo grau de composicionalidade e analisabilidade. Esse é o mais diferente de todos. E aí, por último, nós temos o além da conta. No exemplo 16, eu jurei para mim mesma que ia respeitar a arte dos outros e o preço dela. Estava indo bem até ver um indivíduo divulgando a dele aqui no Twitter. É bonitinho, mas o preço é muito além da conta para ser uma coisa super minimalista. No exemplo 17, cara vai fazer 30 anos e é toda certinha, mas durante uma comemoração bebe além da conta e acaba transando com Lena, uma amiga da faculdade. Então, também a gente tem essa forma fixa, né, do além da conta, que diferentemente dos outros dados, ele vem muito mais sozinho, muito mais frouxo, não tem essa estrutura díade. E quanto à composicionalidade e analisabilidade, a gente também fala que é parcial, porque esse conta, né, também, o substantivo conta, lembra essa ideia de um valor específico, né? Então, quando algo está além da conta, algo ultrapassa uma quantidade estipulada, uma quantidade que foi designada. Então, esse além da conta, ele também marca bastante essa noção de ultrapassamento. Então, a gente tem a nossa escala gradativa dos chunkings, em que a gente postula que o além de tudo ele vai ser mais composicional e mais analisável do que o além do mais, do que o além da conta, e, por último, o além do que ele vai ter essa carga mais abstrata, né, e menos analisável. Por último, dos resultados, nós temos a nossa rede, né, das aditivas de extensão. Como vocês puderam ver, o além dele licencia diversos tipos de construções. Então, a gente tem aqui como esquema geral esse além de x, y, que vai estar até mais frouxo aqui em relação aos chunkings, muito por causa dessa fixidez e dessa estrutura díade, como ocorre nos outros, não ser sempre visualizada, né? Então, a gente tem aqui a construção oracional, construção não oracional e as nossas
construções correlatas aqui ao lado das hipotáticas. Como conclusões, né? Considerando o vácuo existente acerca do nosso objeto nas gramáticas prescritivas, concluímos que este trabalho mostra-se significativo para as pesquisas em língua portuguesa. A partir das considerações feitas até aqui, fica claro que o LND não se adequa às noções Paratase. Por isso, demonstramos que as aditivas são amplas e complexas. A multiplicidade da construção LND é comprovada através de suas diversas manifestações e possibilidades de comportar mais um processo sintático, admitindo a hipótese de extensão e a correlação. Além disso, licencia o uso de formas fixas. Por último, destacamos que esse conector é utilizado, na maioria das vezes, para conferir essa argumentatividade aos textos, né? Então, essa multiplicidade dele é sempre nessa intenção de intensificar ainda mais a argumentação. Aqui eu tenho algumas referências. É isso, obrigada. Obrigado, Milena Santos. Eu queria só ver com você rapidinho, antes de passar a palavra para a Milena Paiva, já que a Thais Alessandra não chegou, se você vai poder aguardar a exposição da sua xará Milena, com Y e 2 L's, ou não, porque se não puder aguardar, já posso ver aqui direcionar algum comentário sobre sua exposição. Eu prefiro que a gente converse agora, porque daqui a pouco eu realmente preciso sair. Aí eu tô sem internet fora de casa, senão eu até ficava. Tá. Então, eu peço licença aos colegas, Emanuel, ao Marcelo, né, porque o Marcelo já expôs, mas a gente não fez comentário, por causa da especificidade da situação da Milena Silva Santos. Tudo bem? Tudo bem, sim, Edivaldo. É perfeitamente compreensível. Tá tudo bem, tudo bem. Tá. Então, Milena, se você puder encerrar o compartilhamento, eu acho que talvez a gente não precise utilizar. Não sei se alguém anotou aqui, eu estava acompanhando as coisas, não sei se alguém colocou alguma pergunta aqui no chat para a Milena, mas se alguém quiser também pode fazer agora, eu vou só comentar alguma coisa que eu anotei aqui sobre sua exposição, tá, Milena? Então, assim, eu gostei muito do trabalho, né, um trabalho muito rico, é um trabalho de iniciação científica, pelo que eu percebi, né, você era bolsista de iniciação científica, fez um trabalho muito bacana, assim, com digamos, uma verticalidade talvez não esperada para um aluno da iniciação científica, né, inclusive até porque a teoria não é tão simples assim, e chegou até a fazer a rede e tudo. Eu fiquei pensando, assim, uma coisa quando você colocou além da conta, né, eu fiquei observando essa ideia de intensidade, sabe? Que você não colocou, você ficou falando muito essa coisa da extensão, tal, você falou nos chunks, né? Porque no caso do além de tudo, essas expressões além de tudo, além do mais, né? Além do que, me parece que tem uma questão também argumentativa, porque se a gestão fixa não teria tanto, parece que você viu essa questão da extensão, mas veja, me parece um valor de parece que argumento decisivo, você coloca quando vai apresentar um argumento decisivo, você está, digamos, defendendo um determinado ponto de vista, coloca argumentos, diz, além do mais, então o que vem aí, me parece ser esse argumento decisivo, você parece que culmina, parece que aquilo que você vai trazer com esse além do mais, claro que tem uma remissão, então você tem algo que parece que o popular golpe de misericórdia, quando está fazendo a argumentação, tá entendendo? Eu vejo esse ponto. E com o além da conta, eu me lembrei dessa questão da intensidade. O dado que você colocou, claro, né, a gente está vendo isso aqui agora, não dá para, né, nós ficarmos imaginando quais as possibilidades de uso, né? Então, o falante, né, os falantes da língua que vão fazer a coisa acontecer. A gente, quando vai aos dados, aqui identifica, mas naquele dado em relação a
era um valor, o preço além da conta. Então, quando você disse que o preço tinha até um muito, tudo bem que aparecia um muito também, que já é um intensificador, mas assim, os preços estão além da conta. A gente diz também, independente de o muito aparecer, ele vai reforçar. Mas quando a gente diz assim, vou fazer inscrição no evento tal, mas tá, o valor está além da conta, a taxa está além da conta. Então, assim, e aí que é o excesso, mas quer dizer, a gente quer dizer que o valor é alto, você quer dizer que o valor é alto, na verdade. Então, você tem um pouco de intensidade aí nessa coisa do além da conta, tá? Porque você tem essa metáfora, né, que é o que ultrapassa, o que excede, né? Aquilo que excede, né? Quando você faça, porque a ideia, eu acho que da origem do além de com valor espacial, né? Porque aí você fala, mostra isso no seu trabalho, né? De essa metáfora já prevista nos processos de gramaticalização, espaço, tempo, texto, que você bem apresentou. Então você tem a ideia desde o espaço é um excesso. Então você tem essa ideia de intensidade, porque você excede. Se você tem a ideia de graduação, na verdade, né? De graduação, você tem grau aí na história. Você tem o grau, o que é esperado, né? O que é, aí você tem uma sequência, a graduação do nível baixo até o nível, vamos dizer, até que é o que chama de limite, e aquilo que excede esse limite. Então você tem, acho que de modo geral, na própria base dessa expressão, você tem essa ideia, em alguma medida, de grau de intensidade, tá? É claro, a intensidade é uma das manifestações do grau, né? O professor Romerito propôs uma tipologia semântica do grau, e o grau intensivo é um dos tipos, certo? Era isso que eu queria comentar para você. Lá no ainda, quando você fala eu achei legal aquela escala que vocês propuseram, de além de x, ou além de xy, ou além de x ainda y, ou também y, quando tem isso é bacana, né? Isso foi uma sacada muito boa. E aí eu só lembro que as palavras que vão entrar aí, na verdade, já tem, né? Acho que a semântica delas já contribui para essa escala. Eu acredito que, claro, que foi exposição, você deve ter discutido isso em seu relatório, né? Porque, por exemplo, o ainda já traz esse pressuposto, né? Porque o ainda traz o pressuposto de algo que não é esperado. Ela ainda fez isso, quer dizer, e Milena ainda deu conta da rede, né? Das construções, né? Da construção, da rede construcional, de que o além de X faz parte, então é porque não estava esperando isso, é uma contra-expectativa. Então, ainda já tem essa escala que vocês propuseram, realmente tem a ver também com a própria semântica do ainda e do também, né? Quer dizer, o também traz uma ideia de ênfase, mas ela é menor que o ainda, de fato. O pressuposto da contra-expectativa do ainda é maior. Mas era isso que eu ia fazer, era só para lembrar essa coisa da ideia de argumento final, para o além de tudo, não sei porque eu suponho que você talvez continue, né, entrando no mestrado nesse objeto, não sei se esse objeto que você quer trabalhar no mestrado, eu acho legal, renderia muito bem um trabalho, uma pesquisa nesse sentido. Por isso que eu estou fazendo esse comentário. Sim, não, eu vou continuar com esse objeto, só que para o mestrado eu pretendo não analisar apenas o português brasileiro, a gente vai analisar também outras variedades do português para trazer também um trabalho comparativo. Perfeito, mas vocês estão de parabéns, tá, Milena? Alguém mais, algum outro colega aqui presente gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário para a Milena? Oi, Edivaldo. Milena, mais uma vez, né, bom dia. Eu acompanho o professor Edivaldo nos elogios que ele fez ao seu trabalho. É um belo trabalho, bastante rico, e você nos surpreende, né, com um grau de profundidade que a gente não espera para um trabalho de iniciação científica, né? Então, você fez um belo trabalho, tá? Parabéns. Quando você traz a rede construcional, que não era uma coisa assim que eu esperava que você fosse conseguir trazer, né? E você traz, e é uma rede muito bem, né, construída e muito bem. Eu estava aqui tentando, ficou pequenininha a exibição, mas eu estava aqui tentando acompanhar
a organização, né, da diagramação da rede, e eu achei bem, né, feita, né, a organização que você estabeleceu. E aí eu fiquei me perguntando, né, quando você coloca lá no finalzinho, lá embaixo, o além de ainda e o além de também, né, porque você vai trazendo ali as, né, da rede construcional, né? E o título do teu trabalho, ele traz a seguinte informação: microconstruções aditivas. E aí eu fiquei depois me perguntando, quando você apresentou a rede, você está realmente lidando somente com microconstruções? Porque a tua rede, ela revela ali que, né, há hierarquias. E aí eu fiquei me perguntando aqui, se vocês têm discutido isso e como é que vocês têm pensado, né, essa questão, né, se realmente você está com todas as construções aditivas que está analisando no nível das microconstruções. Eu também, é uma dúvida também que eu sempre fico quando eu olho para esse título, né? Eu acho que, por enquanto, sim, a gente está lidando apenas com as microconstruções. No caso, você está perguntando se a gente também traz as análises para os campos mais abstratos, não é? Para os esquemas menos, para os esquemas, enfim, menos preenchidos. Eu acho que na iniciação científica, como a rede ela veio nesse final mesmo, a rede veio nesse final, a gente está, sim, nas microconstruções. Mas eu acho que é uma ideia ir para explorar as outras partes da rede. E também eu sempre penso em mudar esse nome, porque eu acho que aditivas de extensão é redundante. Eu acho que só de extensão seria o suficiente. É até uma ideia para eu conversar com o Ivo mesmo. Obrigada por isso. Ok, Emanuel. Tudo ok, tá? Mais alguém? Muito obrigado. Mais alguém? Se não, eu agradeço mais uma vez a você, Milena. Você fica à vontade. E aí nós vamos prosseguir agora com a sua xará, com a outra Milena. Passar a voz agora a Milena, com Y, 2 L's, Milena Paiva. Por gentileza. Isso, bom dia. Vou tentar compartilhar aqui. Sempre dá erro nesse momento. Vou reabrir os slides aqui. Bom dia, meu nome é Milena, eu sou orientanda do professor Ivo e eu trago hoje para reflexão a constitucionalização do de acordo com X. Então, no meu trabalho de doutorado, eu não tenho como foco de acordo com X apenas, né? A gente tem estudado uma análise sincrônica a expressão da conformidade no português. E a gente tem percebido que, para além, né, do que a gente encontra na gramática tradicional, além dos conectivos conforme, segundo, consoante e como, há outras microconstruções conectoras que são capazes de contribuir para veicular conformidade. Então, pelo que, nem, com base em, e o próprio de acordo com, como tem sido estudado por outros pesquisadores, Pereira, Santos, Vieira e Souza, para ilustrar. E aí, o De Acordo com, a Carioca 2016 fez um trabalho sobre o De Acordo com, mostrando que, numa visão clássica, né, da gramaticalização, se tornou uma expressão conjuntiva de evidencialidade. E aí ela diz que evidencialidade como fonte de conteúdo proposicional, né? E para ela, a motivação cognitiva tem um fundo de metáfora conceitual, então entendimento seria acordo, em que acordo é o domínio fonte
e a evidencialidade seria o domínio-alvo. Mas, para além dessas considerações da Carioca, inclusive ela mostra, né, que de acordo com essa ideia de acordo, de harmonia, não necessariamente nos textos mais dissertativos, a gente consegue perceber, porque há um distanciamento, né, daquela fonte de informação, não necessariamente quando eu digo de acordo com fulano de tal, eu estou realmente concordando, mas apenas trazendo um ponto de vista. Mas, para além disso que ela traz, então, eu penso que a gente deveria também discutir um pouquinho a outra função do de acordo. É claro que nos dados que a gente tem analisado, a gente encontra claramente essa função evidencial, não só para esse conectivo conformativo, mas para outros como o conforme, o segundo, né, que tem esse fundo de evidencialidade, mas também há outro uso, a outra função para o de acordo com. Então, aqui é um dado evidencial que representa até o que Carioca já mencionou sobre a evidencialidade desse conectivo. Então, começando ali isso significaria, de acordo com alguns parlamentares, um prejuízo enorme para muitos estados e municípios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, aqui, esse de acordo com, você está recrutando um ato de fala, recrutando uma opinião de terceiro, né, trazendo uma fonte de informação para o texto. Então, isso é o uso que a Carioca propõe, né, a função proposta. Mas o de acordo com, como a gente tem visto, ele também desempenha uma função circunstancial, né? Então, como está ali, o júri popular no Brasil é uma brincadeira, tem condenação que eles não conhecem o processo e julgam de acordo com as influências, como aconteceu com Pedro Canário. Então, nesse caso aqui, a gente não pode dizer que há uma fonte de informação, que há uma evidencialidade. Aqui, o de acordo com funciona como um conectivo mais circunstancial, que a gente tem chamado de paramétrico ou de critério, né? Que esse de acordo com introduz ali um sintagma que vai servir de critério ou parâmetro, nesse caso, para o verbo julgar. Então, diferente do evidencial, o de acordo não atua nesse nível mais pragmático, né? Aqui a gente tem um nível mais pragmático de atuação, não é propriamente um nível morfossintático. E aqui já não, ele já tem uma atuação mais sintática. Então, pensando nisso, a gente quis tentar se aventurar numa análise diacrônica desse de acordo com, especificamente para esse trabalho, não integra as análises que eu tenho feito para a tese. Então, os objetivos é investigar a trajetória de constitucionalização do de acordo com X, né, com essa função conectora conformativa, e compreender esses elos, né, entre essas duas funções que o de acordo com exerce nos enunciados que a gente encontra nos dados. E a nossa hipótese inicial era que essa construção de acordo com X, ela teria origem na construção predicativa X estar de acordo com Y, e após sofrer, né, processos metafóricos e metonímicos de arranjo sintático, ele teria ali passado, então, por uma função conectora ou evidencial ou circunstancial. Mas aí eu já adianto que essa não é a conclusão em que a gente chega. Assim, esse tipo de construção predicativa, X estar de acordo com Y, tem baixa frequência, produtividade nos dados, no corpus que a gente analisou. Então, a gente, para esse trabalho, analisou o corpus do português, os dados do corpus do português, é uma pesquisa diacrônica, uma análise mais qualitativa, que eu tento fazer aqui, no método indutivo. A gente fez uma busca eletrônica no corpus de acordo com, aí não conseguimos voltar muito nos séculos iniciais, então resolvemos pesquisar acordo com. Então, nos séculos 14, 15, 18, a gente fez uma análise dos dados de forma integral, mas no século 19 e 20, como a gente teve um aumento de produtividade para esse trabalho, a gente não conseguiu analisar todos os dados. Então, selecionamos apenas os 50 primeiros de cada século. Então, como fundamentação teórica, a gente também trabalha com a linguística funcional centrada no uso, então o conceito de construção é importante para esse trabalho, os elos relacionais de Goldberg, mecanismos de mudança, expansão de categoria, descategorização e chunking também são importantes para a nossa análise. A frequência também é importante aqui. E
tentando pensar nessas relações como uma relação de heterossemia, né? Associação diacrônica desses dois significados, que a gente ainda está assim, pensando sobre isso, se realmente seria o caso. Então, aqui é uma tabela assim, dos dados que a gente coletou, né? Então, a gente tem um aumento de produtividade ali muito grande no século XIX, no século XX. Nos séculos 16 e 17, nós não encontramos dados, assim, até tentamos pensar numa relação social, né, histórico-social, talvez sejam séculos que não tem essa relação de acordo, né, muito estabelecida, mas também talvez possa ter sido apenas uma questão de registro no corpus mesmo. Então, para começar essa discussão, eu trago aqui um dado do século XIV e um dado do século XV, e esses dados, nesses dados eu não encontro propriamente a construção que a gente está analisando, que é o de acordo com X, né? A gente encontra a palavra acordo, o vocábulo acordo em sua acepção mais lexical, mais referencial, e em que a gente percebe justamente que nessa sua acepção mais original, a gente tem ali uma relação entre partes, né? E partes mais animadas. Então, por exemplo, aqui, porém, havendo sobre isto, acordo com os do nosso conselho, mandamos que o dito estudo, que ora está na dita cidade de Coimbra, seja em a dita cidade de Lisboa, pela guisa aqui, e por aí vai. Então, aqui a gente tem uma relação de troca, o enunciado está relacionado a uma troca da universidade, de lugar da universidade, né, que sairia de Coimbra, iria para Lisboa, e aí se faz um acordo, né? Se faz um acordo sobre isso, relacionado a isso, entre partes mais animadas, que seria nós, né, e os do conselho. No dado seguinte, também a gente tem um uso referencial do século XV. Então, eu tenho ali, eu houve acordo com os meus ricos homens sobre tudo o que me disseste. Então, aqui a gente tem também partes mais animadas que fazem o acordo. Então, eu faço acordo com ricos homens. Então, você tem duas partes ali bem estabelecidas. No século XV também eu encontrei esse dado que eu considero mais inovador, que tem a estrutura ali morfossintática da construção que a gente analisa, mas não necessariamente veicula essa circunstancialidade ou essa evidencialidade que a gente encontra no português contemporâneo. Então, é um contexto em que está se falando sobre os verdadeiros cristãos, e aí diz, e o Deus de paciência e prazer que vos dê a sentir isto mesmo entre vós outros, segundo Jesus Cristo. Porque, de acordo com a boca, honres Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não fiz uma leitura que esse de acordo com é um de acordo com nem evidencial, nem circunstancial, porque essa acepção de boca ali nesse contexto tem relação com o meio como se vai honrar Deus e Pai. Então, no final, a gente até marquei aqui, porque tem Senhor, por isso me confessarei a ti nas gentes e cantarei o teu nome. Então, o contexto vai indicando que é um uso inovador, mas ainda não se organiza com a função que a gente tem hoje. No século XVIII, a gente encontra um arranjo sintático da construção, mas esse arranjo é mais composicional. Então, aqui tem uma ideia em que o padre precisa pagar uma determinada quantia, ele gostaria de pagar com desconto na moeda corrente de outro lugar, e aí tem a questão do acordo. Então, porém, se vossa reverendíssima per si, ou de acordo com os reverendíssimos padres do governo assentarem, que lhe podem fazer, executarei seus avisos. Então, aqui a gente tem também esse arranjo morfossintático desse de acordo com, mas eu não acredito ainda que seja construção, porque tem ali um paralelismo com o per si. Então, você tem o per si e o de acordo com os reverendíssimos padres, e esse de acordo, esse de, parece, na verdade, um transpositor, né, nos termos de Azeredo, por exemplo, 2004. Então, é um transpositor que modifica ali a palavra acordo para, então, fazer esse paralelismo com o per si. Mas já o ambiente ali já é um ambiente diferente do que a gente encontra nos dados mais originais do século XIV e XV.
No século XVIII também, a gente encontrou esses dados que parecem já expressar para a gente uma mudança de significado da palavra acordo. Porque no uso original, a gente tinha o acordo com duas partes estabelecidas e claras, ali num ambiente argumental, em que você tem o verbo haver, ali no sentido de fazer. Aqui já não. Aqui a gente tem, tanto no dado 7 quanto no dado 8, um contexto mais adverbial. E esse acordo, ele já não tem ali no contexto uma parte tão bem definida. Então, no primeiro diz, o Papa São Damaso português, de ilustre Vila de Guimarães, com aquele celestial acordo com que ordenou tantas coisas santas na igreja e com que ordenou que no princípio da missa se dissesse e por aí vai. Então, aqui a gente tem um acordo já participando desse ambiente mais adverbial, a gente não consegue estabelecer as partes que estão ali formalizando esse acordo, mas o acordo ainda tem ali um traço da sua classe original, um traço substantivo, que ele está sendo caracterizado pela palavra celestial. E embaixo a gente também tem ali uma relação de um sacramento, precisa fazer ali algumas ordenanças sacramentais, então tem assim, recebido o Senhor por viático, com aquele fervor que sempre lhe deveu aquele divino sacramento, cumprindo muito em seu acordo com todas as obrigações deste ato, e se aplicarão alguns lentos remédios. Aqui, acordo também não tem essas partes tão definidas, né? Mas acordo está sendo relacionado à obrigação. Então, tem uma mudança ali também semântica, não só no ambiente sintático, mas há uma mudança semântica ali em que acordo vai perdendo esse sentido tão original e tão lexical referencial. No século XIX, a gente já tem dois usos, os usos mais composicionais e os usos menos composicionais. Nesse primeiro caso, no dado 9, diz assim, o projeto de casamento de Augusto e Dona Carolina não podia ser um mistério para eles, tendo sido como foi, elaborado por Felipe, de acordo com o pai do noivo, que fizera a proposta, e com o velho amigo, que ainda no dia antecedente viera concluir os ajustes com a senhora. Então, aqui a gente tem esse uso do de acordo com, essa formação morfossintática já da nossa construção, mas a gente percebe que há ali uma função mais adjetiva, né, que em Felipe se coloca de acordo com o pai do noivo, ele fez a proposta e ele se coloca de acordo com o pai do noivo, não necessariamente tem ali um alcance adverbial, mas sim um modificador ali de Felipe, né? E no segundo, a gente tem já o de acordo com o menos composicional, com essa função mais adverbial que a gente encontra no português contemporâneo. Então, a representação dos sentimentos efetua-se de acordo com estas repercussões. Então, de acordo com estas repercussões, é o modificador ali do verbo efetuar. Então, aqui a gente tem essa concorrência, né, desses dois tipos de uso, menos composicional, mais composicional. No primeiro, a gente consegue observar ainda essa parte em que há as duas partes animadas, né? Você tem Felipe, você tem o pai do noivo, depois o amigo, fazendo essa conexão ali no acordo, estabelecendo esse acordo. No segundo, já não. E aí, no século XIX, a gente não encontra o uso evidencial, né? Não encontrei nesses 50 dados analisados, eu não encontrei nenhum uso que se caracterize propriamente como que a gente tem hoje nos textos argumentativos e como uma fonte de informação, argumentos de autoridade. Mas eu identifiquei esses dois textos, esses dois dados, que têm contextos que parecem sugerir uma mudança, uma possível mudança nesse sentido aí do de acordo. Então, a primeira a parte propriamente histórica foi escrita de acordo com a seguinte passagem das Memórias Históricas da província de Pernambuco por Fernandes Gama. Então, aqui a gente tem o escrever de acordo com, né, ainda tem essa relação mais circunstancial, e só que tem um contexto de citação, que é muito característico desses contextos argumentativos que a gente encontra com esse tipo de construção evidencial. Depois, no dado seguinte, a gente tem
do próprio couro em que jazia quase agonizante, ainda dava ordens o coronel, umas por vezes incoerentes e inexequíveis, mas outras lúcidas e práticas. Mandou que o corpo de caçadores a pé, o único ainda não contaminado pelo espírito de desorganização, atravessasse o quanto antes o rio. Guarnecendo a outra margem, devia impedir o saque do pomar até que ele, comandante, ali pudesse ter a fim de proceder à justa distribuição de quanto lá havia. De acordo com esta prudente determinação, teve o capitão José Rufino de fazer passar toda a sua gente junta. Então, aqui ainda resguarda um pouco essa ideia de que o capitão José Rufino é aquele que está de acordo e por isso age, né, conforme as orientações, mas essa relação anafórica aqui do Esta, que retoma essa orientação que foi dada pelo coronel anterior, então faz esse duplo movimento, assim, tem algum nível de evidencialidade que você aponta de onde veio essa determinação, que determinação é essa, mas também ainda tem essa ideia mais adjetiva, de que é o capitão Rufino que estava de acordo com essa prudente determinação. Mas eu digo que esse acordo seria mais parcial, porque a gente tem ali o que o capitão Rufino teve de passar. Então, é de acordo, mas teve. Então, tem uma relação de obrigatoriedade aí que diminuiria nesse nível de acordo, como se coloca com esses usos mais adjetivos do de acordo com. E aí, no século XX, a gente tem todos esses usos, né, que é previsto, essas camadas de uso para acordo, que como a gente não conseguiu retomar, não conseguiu identificar a construção muito nos séculos muito anteriores, a gente acabou analisando propriamente o acordo. Então, a gente tem esse uso mais concreto no século XX, uso mais referencial, tem o uso predicativo, né, estar de acordo, mas é uma quantidade muito pequenininha de dados, e a gente vem vendo essas partes que estão envolvidas nesse acordo, elas vão sumindo, até que no final a gente não consegue, né, que são justamente, quando chega a construção propriamente dita, essas partes envolvidas diretamente a gente não consegue identificar. E aí a gente ficou pensando que tipo de relação essa evidencialidade, né, que se estabelece tão claramente, mais no século XX, teria com esse de acordo com que tem uma função mais circunstancial. Então, talvez por uma relação de expansão metafórica, ou seriam usos em função de heterossemia. Então, isso a gente ainda precisa identificar. Ou se esse de acordo com mais evidencial seria uma mudança pós-constitucional. Então, você tem a constitucionalização do de acordo com essa função mais circunstancial, e aí no momento pós-constitucional, por expansão pragmática, né, metafórica, a gente teria esse uso mais pragmático do de acordo com. Então, a nossa hipótese não se confirmou, aquela construção tem baixa frequência no corpus, né, lá no século XIX. O verbo estar parece que é apenas mais um dos verbos que podem, né, entrar ali nesse esquema após a abstratização do vocábulo acordo. Então, a função circunstancial antecede a função evidencial, que, por expansão de contextos, representa uma mudança pós-constitucionalização na construção. Ambas as funções equivalem à heterossemia, então é algo que a gente ainda precisa ver em relação a essa questão da origem diacrônica, e entre os dois contextos de uso da construção, haveria elos de polissemia, heterossemia ou de extensão metafórica. Algumas referências. Obrigada. Obrigado, Milena. Emanuel, por favor. Você pode começar, se tiver alguma consideração primeiro para o Marcelo e para a Milena, depois eu falo. Tá certo. Eu vou para o Marcelo, tá? Marcelo, parabéns também pela realização do trabalho, tá? É um trabalho também muito bonito, tá? E muito rico, né? Você tem feito uma pesquisa bem interessante. E ao longo da sua apresentação, há duas coisas me chamaram a atenção, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas, tá? Tá legal. Quando você
cita lá um exemplo em que você faz referência a antes da porta. E aí você diz que é uma semântica temporal. E aí eu fiquei me perguntando aqui se, por que temporal não seria espacial? Não, Oi, pode falar. Não, desculpa, se eu falei espacial, não é. Se eu falei temporal, pelo nervosismo, mas é espacial mesmo. Assim, já tem muitos autores, né? O Hilary, o Ataliba de Castilho, todo mundo fala sobre essa transposição de espaço, tempo e outras semânticas, condição, né? Que são semânticas mais refinadas, né? Mais esquematizadas. Parece que a semântica primária é a semântica espacial, né? E foi por isso que eu trouxe ele ali para mostrar que o antes de, ele vem lá do indo-europeu, né? Lá do ante, né? Normal, assim, antes, bem no indo-europeu e com uma semântica espacial, né? Depois ele vai migrando para tempo e agora a gente está percebendo ele em alguns contextos de condição, concessão, finalidade, e existem alguns autores, como a Maria Ângela, que dizem que a mudança começa por aí, né? Esses contextos que influenciam. Mas ali é espacial mesmo. Existem alguns contextos que a gente vê que é espaço e tempo, mas ali é espacial. Foi o nervosismo na hora, tá bom, Manuel? Desculpa. Não, sem problema. Tá bom? Ô Marcelo, e uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: você tem considerado, né, a construção que você está pesquisando como hipotássio, né? Ela está dentro ali das construções hipotássicas, né? Isso. E aí, eu fiquei pensando aqui, né? Porque quando você traz lá o contínuo de Trogl e Hopper, né? E aí a ideia ali naquele Klein é que quando a gente tem um caminhar para a subordinação, a gente vai tendo ali um processo de nominalização e, consequentemente, a gente tende para orações mais reduzidas, né? Isso. Não desenvolvidas. E aí, quando você traz, né, várias orações, né, reduzidas, eu fiquei me perguntando como é que você tem lidado com essa situação, né, de uma... E aí eu também me perguntei se você tem feito algum contraste, né? Eu fiquei curioso para saber se tem feito algum contraste com situações em que você teria, né, construções com oração mais desenvolvida, do tipo assim, sei lá, antes de que o problema acontecesse, nós resolvemos a situação, né? Não, assim, olha só, o que acontece? A gente vê ali, começa lá no Halil, né, essa questão desse contínuo. Ele fala da parataxe, da hipotaxe. A parataxe são as que possuem uma menor dependência semântica e a hipotaxe é uma maior dependência semântica. Aí alguns autores vão falar das subordinadas, trazem essas subordinadas e trazem um maior encaixamento, que é o caso das substantivas, das orações subordinadas substantivas. Esse problema que você está falando aí é um problema que eu encontro, porque a Ataliba de Castilho, por exemplo, ele vai dizer que essa construção de infinitivo é uma oração, mas é introduzida por uma preposição. Existem o Marcos Widemer e o Rodrigo Costa, o orientando dele, que vai chamar essa classe de uma classe híbrida, uma classe mista, que é os advérbios preposicionais, né? Meio advérbio, meio preposição. É um problema. Alguns, Bechara, ele vai dizer que quando é desenvolvida, a gente usa o antes que, a gente não usa o de. Entende? Mas, na minha visão, utilizando o Halliday, utilizando a Trowbridge, utilizando todos esses autores, eu vejo que o antes de, ele é hipotático, né? Eu não consigo, para mim sair dessa questão, eu chamo ele de conector, né? Na gramática, por exemplo, na gramática do Mateus, por exemplo, ela vai falar
que ele pode ser advérbio, que ele pode ser preposição e que ele pode ser conjunção. Então, não estou chamando de advérbios preposicionais, então o que eu fiz? Eu vou chamar ele de conector. Mas, tendo total ciência de que saindo um pouco desse problema de definição, sabe? Que como é que eu vou explicar isso em uma sala de aula que eu vou definir as preposições como, né, conectando termos, e como é que eu explico que numa oração também conecta... Então, eu estou chamando de conector, né? E entendendo que existe uma função ali frásica no nível do interior da frase e no nível oracional, e que o antes de, ele integra orações, e ele é conector hipotático porque ele estende, ele embeleza, como diz o Halid, né, a oração anterior, né? Existe uma dependência semântica ali, tá bom? Eu respondi ou ficou confuso? É confuso, porque é um problema ali que eu também, eu chamo de conector, tá? Ali eu estou nesse caminho. Respondendo assim, a gente quebra a cabeça com essas coisas, né? É fácil de a gente definir, né? E eu fiquei pensando aqui se você não poderia, de repente, claro, e aí nas discussões que você vai travar com seu orientador e, né, no desenvolvimento da sua pesquisa, se de repente você não poderia pensar numa categoria aí mais heterogênea, que você teria graus diferentes de interdependência sintático-semântica, e aí, ou seja, de repente você teria um mais hipotático, outro menos, enfim, seria... Se você... Talvez eu acho que seja uma saída. Com certeza. E a partir de uma perspectiva mais escalar. Oi, Edivaldo, vou te devolver a palavra então, tá? Porque eu acho que eu já falei demais. Não, tranquilo. Eu queria pedir licença a você só para entrar também aqui aproveitando que você está se dirigindo ao Marcelo. Eu havia até notado aqui os comentários sobre o antes da porta, e eu vou pegar o antes da porta ainda como mote, porque Marcelo está trabalhando com a questão da articulação oracional, mas em alguma ocorrência, né, lá com o antes da porta, acho que você estava mostrando a coisa, você tem o antes de X e um X que pode ser oracional ou não oracional. Então, na sua pesquisa, você vai trabalhar com os dois grupos ou só com o oracional? Eu só estou trabalhando só com oracional. Quando eu entro no não oracional, Edivaldo, eu estou querendo mostrar que é mais prototípico o antes de conector de termo, é disparado, o antes de é utilizado como conector de termo, como uma locução prepositiva, né? Se a gente falar nesse sentido, tá? Com a possibilidade da gente poder refletir que existe ali uma base, uma origem, né? Que é o antes de conectando termos e que está se construcionalizando, né? Está avançando na sua função gramatical e está conectando termos, conectando orações, conectando até mesmo, Edivaldo, que a gente já tem percebido, ele está organizando o texto. Se a gente olhar o antes de ali da Ludmilla, ele faz uma retomada do anterior para poder avançar. Ele está nesse nível já, né? Pronto, esses valores, legal. Eu endosso o que o professor Emanuel falou com relação a essa questão do nível de integração, porque aí também, acho que você vê o Givon, essa questão de os níveis de encaixamento, porque é diferente, né? Você diz assim, não, você falou do antes que, tal, que ele perguntou o antes de que, né? O exemplo que o Emanuel criou envolve o antes de que, eu sei que há uma tendência de você, como é que diz, diminuir o uso de elementos relacionais, porque antes de que você teria o de e o que, né? Você teria a concorrência dos dois, mas língua é uso, né? Se de fato você encontra aquilo ali, a pessoa usou e disse antes de que, né? Você não vai desconsiderar o dado. E aí, claro que há, você vê assim, o tipo de integração que há quando você tem o verbo em forma não finita, né? Então, acho que é um parâmetro que pode ser considerado um parâmetro formal, né? Porque você vai trabalhar com isso aí. E aí, nesse uso da Ludmilla, se eu lembro aqui, eu acho que é antes de ser cantora, que ela diz que sou artista. Artista, né? Ela diz. E aí, assim, eu acho que um aspecto que é bom você, não sei se você já esteve, eu suponho que já esteja no hall,
de parâmetros com os quais você vai lidar seria a questão da correlação modo-temporal. Porque aquelas outras nuances semânticas, você falou lá da condição, quando colocou seria, identificou seria, mas no da Ludmila você não comentou. Então, assim, a correlação temporal, modo temporal, vai contribuir para essas outras leituras, né? Digamos, essas outras adjacentes, né? As que são acrescidas à ideia temporal, né? Porque aí você faz essa aqui, não sai. Você vê que a ideia, você disse isso bem direitinho, mostrou que ela não sai, ela não se apaga. Então, você tem alguma outra nuance semântica que está sendo incorporada e ela é percebida, claro, por uma questão contextual, né? E contextual também, para você perceber seus elementos adjacentes, e essa questão temporal é uma marca lá, linguística, que pode ser em que a pessoa pode se basear para fazer aquela interpretação concessiva, mais ou menos, né? Assim, sei lá, aquela coisa preferencial, porque ela diz, olha, entre ser cantora e ser artista, né? Então, assim, ela tem diz que é mais cantora que artista, mais ou menos assim, né? Você enfatizou, era isso que eu ia comentar para você. Um bom trabalho, realmente, e aí a sua exposição, a semelhança da Milena Paiva, ainda vou chegar, Milena Santos, vou chegar ainda a Milena Paiva, porque você fez aqui uma gradiência, né? A Milena Santos recém-egressa, né, da graduação, você já é aluno do mestrado, não é assim? Acho que você é mestrado? Eu sou mestrado. Trabalho do mestrado, vocês estão mostrando segurança, isso é muito legal, vocês estão de parabéns, o orientador também. Emanuel, agora, se você quiser comentar o da Milena, fique à vontade. Parabéns mais uma vez, viu, Marcelo? Tá bom, obrigado, Edivaldo. Obrigado pelas contribuições sua e do Emanuel. Obrigado, Marcelo, pela participação, pela apresentação. De fato, Edivaldo, trabalhos bem interessantes, né? Antes de vir para a sessão, eu li os resumos e eu já fiquei bem curioso, né, para ver as apresentações, porque já pelos resumos eu gostei dos trabalhos, né? E aí estava aqui na maior expectativa para ver as apresentações. Milena, teu trabalho, né, segue, né, os outros do ponto de vista do padrão de qualidade, tá? É um trabalho muito interessante, inclusive um trabalho de fôlego, né? Você aí lidando com dados de séculos, né, de vários séculos, né? E tentando investigar, né, um processo de construcionalização que levou a gente, né, a ter aí de acordo com, né? E há um momento da tua apresentação em que você fala, né, que já no final, né, que você diz assim, que fora o verbo estar, você encontrou, né, existe a possibilidade de outros verbos, né? E aí eu fiquei aqui curioso para saber de que grupo, né, semântico, de que categoria, né, de subcategoria de verbos, né, você conseguiu encontrar. Porque aí por exemplo, fiquei pensando aqui, está de acordo com, ficou de acordo, e aí a gente pensa, vem sempre à mente os verbos de cópula, né? Os copulativos, né? E aí eu queria saber de que categorias de que subcategorias de verbo você encontrou outras possibilidades que não o estar. Em relação a esses verbos de cópula, basicamente o estar, né? Basicamente, mas quando eu fiz essa comparação, assim, ele tem pouca quantidade, porque eu imaginei, por hipótese, que o ser de acordo com X seria a construção que teria dado origem ao de acordo com. Cai esse verbo ser, que é assim, bem subjetivo, fraco, e aí teria sobrado essa, porque a gente tem, por exemplo, estar de pé, estar de caso, estar, tem vários, né? Então eu fiquei pensando, esse estar caiu só que isso não aconteceu. Quando eu digo que há outros verbos, basicamente os verbos copulativos é o estar, não tem outro. Mas a gente tem ali o julgar, por exemplo, que aí já tem uma construção que é diferente, porque você não tem uma relação de predicação, você tem uma relação de circunstância, de adverbial, então tem julgar. Esses outros verbos são mais materiais, naquela classificação do Haller, da Sheiban, são mais materiais, não são verbos estativos. Mas, basicamente, esses de cópula é só o estar. Tinha outro verbo que era semelhante, mas apareceu
uma vez só, mas assim, em relação à minha hipótese, eu acredito que não tenha sido originário disso, porque essa função mais adverbial e não predicativa, ela é mais frequente, né, no corpus, e com esses outros verbos gerando essa relação adverbial, e não a relação de predicativa, né, com o verbo de ligação, que a gente chama também, né? Eu acho que a sua hipótese ela é bem coerente e eu concordo. Eu acho que, né, você está no caminho certo. Obrigada, professor. Ok, Manuel, obrigado. Milena, já conhece o trabalho da Milena, já teve a oportunidade de ver, mas tem uma coisa aí, além do que você falou, que foi trazida aqui para essa exposição, né? Uma particularidade para essa exposição que não vai para a tese, não é isso, Milena? Isso. Na tese eu tenho feito um trabalho sincrônico, né? Então não é muito essa preocupação recuperar a origem, traçar esse caminho de constitucionalização, mas a gente fica curioso, né? Assim, eu fujo da análise diacrônica muito, inclusive eu falei com o Ivo, não, nem no doutorado eu vou fazer análise diacrônica, mas é uma coisa que instiga também, a gente fica curioso para saber de onde está vindo isso, né? Então aí para esse trabalho eu resolvi me aventurar aí nessa... Milena, eu pensava que isso estaria na sua tese. Não tá. Eu fiquei assim, na verdade, era são detalhes, mas enfim, não há tanta relevância aqui, era só questão de um dado, que ficava vendo, acho que o dado 6, que falava que não vendo esse caminho, porque é difícil, de fato, fazer análise de material diacrônico, assim, então, de repente, para conseguir resgatar, perceber ali os valores semânticos, dá um pequeno trabalho. Mas acho que é legal você ficar, não vai entrar aqui na tese, mas eu acho que você não pode deixar isso de lado. Isso fica um trabalho, né? Vai ter outras frentes, né? Com as quais lidar após o término do doutorado. Né? Claro que você vai priorizar a conclusão do seu trabalho, mas isso eu acho que é uma coisa legal, e você já começou a fazer, você já está vendo, eu acho que vale a pena investir, certo? Parabéns também, você é muito dedicado, já conhece o trabalho desde o exame de qualificação, os trabalhos assim, né, o padrão IFO padrão IFO de qualidade, muito, muito satisfeito, Manuel, agradeço muitíssimo a parceria aqui, eu queria só fazer um registro, alguém fizesse um registro fotográfico, fazer um print aí, porque acho que minha internet é lenta, acho que não aparece a câmera aberta para todo mundo, não sei se a Tatiana e o Daniel que estão aqui acompanhando, não me expuseram, mas estão acompanhando, se puderem ligar, e aí alguém faz o print aí, certo? Que eu não sei. Então aqui, Daniel, até a Tatiana abriu. Que a gente pode fazer um print aí, ficar o registro pode para o... Pode fazer, sim. Acho que foi. Ok, porque aí fica para encaminhar para o Ivo. Agradeço, Daniel. O Daniel está fazendo o trabalho também, Marcelo. Sim. Ele está fazendo com dentro e fora de. Aí eu acionei minutos antes de começar a edição, que tanta coisa que eu esqueci de avisar a ele antes para acompanhar, né, porque tem uma proximidade que você está. Assim, a nossa reunião é gravada e tá dentro da rede XD, que a gente está mergulhando, né? Muita gente está fazendo. É um projeto do Ivo, né? E ele ofereceu para alguns orientandos para poder olhar essa rede XD para atacar alguns elementos. Bacana, mas assim, tá gravado. No momento que quiser olhar. Ele pode assistir. Eu vou encerrar aqui a gravação. Então, assim, oficialmente, nós encerramos aqui a sessão coordenada C de apresentações 6 do terceiro seminário do CCO, do grupo Conectivos e Conexão de Orações. Agradeço a todos que apresentaram, eu os parabenizo mais uma vez, certo? E agradeço o convite que me foi feito e também ao professor Emanuel por participar comigo desta atividade. Então, a partir de agora, eu vou interromper a gravação. O link com